Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre crianças muito exigentes. Esse é um tema importante porque existem crianças que têm essa exigência grande com elas mesmas e aí os pais ficam sem saber o que fazer. Porque ela se exige muito na hora de fazer um exercício, na hora de fazer a lição de casa, na hora de fazer um desenho, na hora que ela vai para o esporte, na hora que ela vai jogar bola, na hora que ela vai nadar, na hora que ela vai fazer qualquer tipo de atividade, sempre ela espera o máximo como resultado. E aí a gente tem um desafio grande, porque normalmente os adultos querem trazer essa leveza, mas a gente pode acabar trazendo a leveza de um jeito que desvaloriza a criança, e a hora que a gente desvaloriza a criança, ela se sente como não compreendida. Vou dar um exemplo, a criança fala, tá vendo? Eu tirei 8,5 nessa prova, que droga, por exemplo. E aí o adulto vira e fala, imagina, 8,5 é ótimo. Nossa, amor, não reclama, 8,5 tá sensacional. Essa criança, ela tem esse sentimento de que não foi suficiente, porque ela exige muito dela, mas ela também se sente não compreendida. Ninguém entende o quanto eu estou frustrada com 8,5. E aí a gente fica nesse embate, o adulto sempre querendo trazer leveza e a criança sempre não se sentindo compreendida. Nosso desafio com crianças assim é mostrar para essa criança que o processo é muito importante e que esse processo vai dar um resultado. Então, mostrar para essa criança que ela tem um processo muito legal, então é uma criança que normalmente presta atenção na aula, que estuda, que se dedica e que o resultado da prova é resultado desse processo. O resultado do quanto ela nada, o resultado do futebol, o resultado do quanto ela patina, o resultado do tênis, o resultado de tudo o que ela faz é proveniente de o processo que ela faz de cada coisa. E que ela dá o seu melhor, porque normalmente são crianças, são meninos e meninas hiper comprometidos. O nosso ponto primordial é dizer, eu sei que para você é importante ter uma resposta boa das coisas. Mas quando a gente está aprendendo, e a gente é aprendiz sempre, a mamãe está aprendendo, você está aprendendo, a gente tem sim coisas em que a gente vai ter um resultado melhor e coisas que a gente vai ter um resultado pior. A hora que a gente fala isso para essa criança, na verdade a gente está dizendo para ela que eu entendo que você esperava mais de você, eu acolho que você esperava um pouco mais de você. Mas eu também te dou, na verdade, a resposta de que é no processo que esse resultado vem. É exatamente treinando que esse resultado vem. E aí essa criança pode perceber que com o treino que ela teve, foi esse resultado que ela obteve. Então, se ela nunca jogou tênis, não adianta ela querer sair jogando tênis super bem. Então a gente pode dizer para ela, para jogar tênis melhor, a gente precisa treinar. Você quer treinar? Eu vou treinar com você. Para ir um pouco melhor na prova, vamos olhar o que você errou para a gente ver se a gente pode treinar mais esses exercícios. E aí a gente vai exatamente mapeando o que ela pegou para ficar tão crítica. A gente precisa tirar essa criança da autocrítica. Esse é o ponto mais importante. Porque é a autocrítica que faz com que essa criança continue na exigência e continue sozinha nesse sentimento. Quando a gente fala, imagina, amor, tá ótimo. Imagina, amor, tá ótimo. Mantém essa criança na autocrítica e na exigência. Então, pessoal, vamos acolher o quanto essa criança considera importante e bem nas coisas. Isso mostra o nível de comprometimento dessa criança com a vida. Mas mostrar para ela que o comprometimento está assim no processo das coisas e não no resultado. O resultado ele vem exatamente dessa caminhada e é assim que funciona na vida. Acolhendo essa criança dessa forma, ela vai se sentir um pouco melhor e um pouco mais dona do seu processo. Isso vai fazer com que ela se sinta mais protagonista da sua caminhada e menos irritada ou menos indo para a punição de si mesma.
E o outro caminho importante é fazer com que ela se dê colo. Quando algo não vai como a gente gosta, é muito importante que a gente se dê colo. Colo para a nossa criança, colo para o aprendiz que vive dentro da gente. Ensinar nossas crianças a fazerem isso com uma frustração é também muito importante. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.